Engrandecido é o nome do nosso Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Nossa primícia da semana para o Senhor, nosso tempo. Nós estamos aqui como sacrifício vivo, ministrando a palavra, trazendo conhecimento, trazendo uma chave para libertar sua alma, libertar sua mente, te tirar de cativeiros, em nome de Jesus. Mais uma manhã na presença do Senhor. Enquanto os sacerdotes não despertam, que despertamos nós, não é? Quantas pessoas que se analisou nessa campanha e está se vendo falando, eu realmente ainda não estava despertada. Eu ainda não estava despertada, mas agora você se levantou. Eu creio em nome de Jesus que se levantou um povo que tem conhecimento. Um povo que não vai ficar enganado mais. Um povo que ama a palavra. E hoje eu tenho uma palavra poderosa para trazer para o seu coração. Hoje eu vou falar sobre as promessas que você esqueceu, mas o inimigo não. Você esqueceu das promessas do Senhor quando você esqueceu de ler os estatutos perpétuos. Foi aqui que você se esqueceu da promessa que o Senhor liberou sobre a tua casa. E a promessa, eu não estou dizendo de uma palavra de um profeta. Eu não estou dizendo de um sonho profético. Eu não estou dizendo de algo que disseram para você. Eis que manda te dizer o Senhor. Eu estou dizendo das promessas que estão na palavra. As promessas do Senhor, elas precisam se cumprir na tua vida. E você esqueceu, quando você esqueceu dos estatutos perpétuos do Senhor. Mas o diabo não se esqueceu das suas promessas. O inimigo, ele não esqueceu das promessas que foram liberadas à tua vida, à tua família, à tua geração. Tem muitas pessoas hoje que se encontram no cenário de dor. E esse cenário de dor fez você esquecer todas as promessas que o Senhor um dia disse para a tua vida e para a tua casa. Mas nesta manhã eu vim como boca de Deus, hoje eu vim como profeta, te lembrar das promessas que o Senhor já decretou sobre a tua vida. E nós vamos resgatar elas de volta em nome de Jesus através da palavra. Vamos começar, amados, em nome de Jesus. Base bíblica, quero começar em Mateus 27, versículo 62. A Delvira, minha amada, tava com saudade dela aqui nas lives. Ela falou, eu tava com outro telefone. Aleluia. Base bíblica, Mateus 27, versículo 62, perdão. Versículo 62, aperta o cinto que hoje o negócio vai ser bom. Aperta o cinto que daqui para a vigília vai ser só comida mais sólida. Todo dia vai ter algo poderoso para você virar essa chave da sua vida em nome de Jesus. Vamos lá? Mateus 27, 62 vai dizer assim. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Vou repetir essa base bíblica para você entender. E no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se o diabo, o teu inimigo, que está nas cortes celestiais, ele se reúne para falar das tuas promessas que você esqueceu. Reuniram-se príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, vivendo, ainda disse, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Pega essa chave para a tua vida. Você esquece das promessas, tua família esquece das promessas, teu filho esqueceu da promessa, mas o inimigo, que é o adversário das nossas almas, ele nunca se esqueceu. Você vai ver aqui que no cenário da dor, aqui Jesus já está morto, né? Já está crucificado. Aqui os inimigos declarados, fariseus, doutores da lei, se reúnem. Olha isso aqui. Se reúnem para falar de algo que eles sabiam que tinha sido declarado, mas os discípulos não se lembraram. Olha isso aqui.
Os discípulos que foram mentoreados por Jesus, caminharam 3 anos e meio com Jesus, viram sinais e maravilhas, se esqueceram da promessa. O cenário da dor faz você esquecer das promessas que o Senhor já decretou para a tua vida. E aqui está muito claro, se reuniram e os inimigos lembraram das tuas promessas. Senhor, lembramos que quando este homem estava vivo, disse que ressuscitaria. O que a gente pode fazer? Aí Pilatos diz assim, manda a guarda lá, sela a pedra bem selado, porque se os discípulos na noite pegar o corpo deste homem, tirar, vai dizer que ressuscitou e o problema vai piorar para mim e para você. Então você vai ver que o diabo, o inimigo, o adversário das nossas almas, ele tem estratégias para bloquear as nossas promessas, para atrasar as nossas promessas. Por que as nossas promessas estão atrasadas no mundo espiritual? Se Deus ele é o mesmo, de ontem, hoje e amanhã, ele não muda. Deus é imutável. Quem muda sou eu e você. Hoje eu creio muito, amanhã eu não estou crendo muito. Hoje eu criei muito nessa palavra, a pastora Thalita me ativou nessa palavra, só que amanhã aperto o cinto, eu não tenho odre suficiente, eu não tenho fé suficiente, eu já nem me lembro das promessas, não lembra porque a palavra diz, medita neste livro de dia e de noite. Se você estivesse firme nas palavras do Senhor, não é qualquer tormenta, qualquer crise que tiraria você das promessas. Porque as promessas do Senhor não é um profeta dizer, manda o Senhor te dizer, eis que eu isso, não. As promessas do Senhor são os estatutos que ele liberou para a tua vida, as bênçãos que estão sendo liberadas. Mas o inimigo não se esquece de nenhuma. Por que ele lutou tanto para você não chegar até aqui? Porque se você olhar para o retrovisor da sua vida, como eu olho para a minha, quantas vezes eu fico vendo o que eu passei e eu consigo hoje entender, já deveria estar muito mais ativada, já deveria ter rompido muito mais, mas por eu não ter conhecimento, por eu nunca ter estudado a palavra, por eu nunca ter amado a palavra, porque eu não amava, eu era frequentadora de culto, então eu não amava a palavra, eu não queria viver a palavra, amava Cristo, mas Cristo não estava em mim, então eu nunca acessei essas portas espirituais, essas bênçãos. Mas sempre que um profeta falava sobre a minha vida, a maioria se cumpriu. A maioria se cumpriu, falou, decretou, cumpriu. Mas isso não é promessa do Senhor. Isso não é promessa. Profecia não é promessa. Promessa é algo atrelado a estatuto. E eu vou te provar na palavra. Tá? Então vamos lá. Vamos apertar o cinto. Deuteronômio 8:11. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, vai dizer assim, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, o teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. Olha, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. O que são as promessas do Senhor? Como eu já adiantei para vocês, as promessas do Senhor são mandamentos, são estatutos que não se mudam. E Deus, quando você lê Deuteronômio, ele tem bênção e maldição. E do mesmo jeito que ele declarou em Deuteronômio, está até hoje, não mudou. Porque estatuto não se muda, tá? O legislador não fica mudando leis. Então, as leis continuam válidas até os dias de hoje, tá? Deus, ele continua fiel à sua vida, mesmo quando eu e você falhamos. Deus não muda. Deus continua esperando o seu posicionamento para essas janelas de Kairos se acelerar na tua vida e na minha. Por que hoje as bênçãos estão sendo retidas? Porque você não está dentro dos princípios bíblicos. Quando você não está dentro dos princípios bíblicos, você segura as promessas do Senhor. Ele gostaria que você já tivesse rompido, que você já estivesse ali, caminhando, acessando Canaã, passando nas promessas, contando seu testemunho, mas muitas pessoas ainda não é Cristo que vive nelas, é elas que vivem em Cristo. Por você viver em Cristo, você ama Ele. Como eu falei, dizima, oferta, tá ali, faz campanha, vigília, mas Ele não está em você. As palavras do Senhor não estão em você, porque quando a palavra está em você, os estatutos começam a se movimentar e começam a se concluir na tua vida. Isaías 46, versículo 11.
Isaías 46, versículo 11 vai dizer assim: eu falei e também o cumprirei, propus e também o farei. Isso aqui é um decreto, amados. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa do Senhor. Ele está dizendo: eu falei, eu cumprirei, eu propus e eu farei. Isso aqui você tem que declarar sobre a tua vida. Senhor, a tua palavra diz em Isaías 46 que o Senhor cumprirá as promessas. O Senhor não é homem para que minta nem que se arrependa. Senhor, sonda os meus pensamentos, sonda o meu coração, me dá um sonho profético, fala comigo na palavra, aonde que eu ainda estou desalinhada com a tua vontade perfeita que está nas escrituras. Me mostra, Senhor, o caminho, me dá algo, Pai, no mundo espiritual, para eu entender aonde ainda está sendo barrada as tuas promessas, as tuas leis. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Não aparte da tua boca o que sai do teu coração, o que está no seu coração vai sair pela tua boca. O que tem hoje dentro de você? É a palavra ou é dor? É a palavra ou é murmuração? É a palavra ou muitas vezes você quer destruir o teu irmão? É fofoca? Tá perdendo teu tempo procurando uma falha numa pessoa que se diz cristã? Você está procurando uma falha em alguém que se diz seu irmão em Cristo? É isso aqui? Em vez de você estar meditando na palavra, deixa que o Senhor analise, coloque na balança. Não perca seu tempo procurando defeitos em pessoas. Pessoas têm defeitos, tem muito. Eu posso vir trazer uma palavra e você não gostar, ou eu errar, e você procurar um defeito e matar a minha vida. Falar assim, ela errou. Errei porque sou ser humano. Errei porque não sou anjo. Errei porque você também erra. Então eu não fico nesse lugar. Eu consigo entender que um servo também erra. Uma pessoa também erra. Eu sou passiva de erro. Se eu não errasse, eu estaria na glória. Se eu não errasse, estaria na glória. Mas eu vejo pessoas que ficam posicionadas esperando a falha do irmão. Como se fosse um juiz. Como se estivesse ali como os acusadores, né? A corte de Satanás está ali. Só esperando. Agora erra. Agora vai dar ruim. Agora vai se perder no meio do caminho. Deus não te chamou para isso. Em nenhum momento Deus falou que você é acusador. A todo momento eu leio os mandamentos e Deus fala assim: amar o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então balança não é para mim e para você. Essa linguagem não cabe no meio cristão. As igrejas estão contaminadas porque não passa mais um ensinamento sólido. Tem que ensinar os irmãos a parar de fofocar. Para de sair do culto, ficar parado na porta da igreja falando da tua vida. Acabou o culto, vá para tua casa, vá cultuar com a sua família. Já cultuou o Senhor, agora cultua a sua família. Agora vai ser instrumento de cura lá dentro. Agora fica parada na porta da igreja, sem ter o que fazer, escutando ladainha do outro que nem quer ser liberto, tá ali dentro, mas é multidão, nem tem comunhão. Deveria ter ido cultuar o Senhor, entregar o teu melhor para o Senhor e voltar para tua casa, que a tua família tá te esperando, mas perde horas e horas ali, e esperando ou falando da falha do irmão. Falando da falha do irmão. Que não se vestiu do jeito que você gostou, que não pregou do jeito que você gostou, porque tem algo aí que não te agradou. Então vai se consertar primeiro. Vai se consertar primeiro, porque começou em você que já errou. Começou em você. Deixa que Deus trate cada um. Discernimento de espírito não é balança. A minha régua não mede a régua do outro. A minha régua de santidade é para eu me analisar, eu crescer espiritualmente e o Senhor me moldar. A minha régua não mede a régua do outro. Talvez o outro ainda não tem discernimento espiritual, talvez o outro ainda é novo convertido, talvez o outro está começando a caminhada. E se você colocar sua régua em cima do outro, Deus está falando, você já sentou na corte de Satanás. Você agora já é o acusador. Então não precisa de diabo mais. Vamos usar agora os servos do Senhor. Então agora o diabo fica lá sentado, vai encher de gente que se diz cristão no tribunal para acusar o irmão ou a irmã. Eu não sei nem por que eu estou levando para essa linha, porque não tem nada a ver com estudo. Não tem nada a ver com estudo, mas Deus quer falar com alguém. Deus está tratando com a igreja. O Espírito Santo está subindo o teu nível. Um líder não perde tempo falando de ninguém. Um líder não perde tempo nas redes sociais matando ministério alheio, nem falando de outro ministério. Que você tenha discernimento espiritual, estude, aprenda. Deus mostrou, amém.
pega a sua bagagem e sai daquele lugar, mas não sai falando. Não dê nomes, para com isso, deixa que Deus faça. Deus é o juiz, ele tá vendo. Você não é da corte de Satanás para ser acusador. Você tá ali para amar o teu próximo. Pastora, como que eu amo? Vá orar pela vida dele. Entra no teu secreto e vai orar. Senhor, em nome de Jesus, eu vi uma falha no meu irmão. Eu estou aqui como a tua filha, tua serva, e como o teu mandamento diz que eu preciso amar aquela vida, eu apresento ela agora no seu santo tribunal e peço que o Senhor coloque os teus olhos sobre ela. Dê um sonho, dê uma palavra, usa alguém, Pai, para despertar. Isso aqui que você vai ter que fazer. Agora ficar lá como se fosse um tribunal e você sentada como o diabo? Não, tá ficando difícil pro povo de Deus, não tá? Tá ficando difícil. Vamos lá. Aleluia. Salmos 119, versículo 16. Salmos 119, versículo 16 vai dizer assim: alegrei-me nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Estatuto significa lei, mandamento, decreto. A palavra está dizendo, o salmista está dizendo, eu me alegro dos seus estatutos. Eu amo os nãos que você me dá. Eu amo a tua palavra. Então o salmista vai dizer, eu me alegrei. Eu gosto dos nãos de Deus. Eu sei que os nãos de Deus é para eu crescer, para eu romper, para eu acessar essas promessas. Então o salmista entende, não esquecerei da tua palavra. 1 Reis 8,56. 1 Reis 8,56 vai dizer assim: não caiu uma só palavra de todas as suas boas promessas. Aleluia. Não caiu uma só palavra de todas as suas boas promessas. Nunca deixou uma palavra não se cumprir na vida de um cristão. Deus, quando ele libera os estatutos e as promessas, a Bíblia diz, nenhuma das suas boas promessas ficou caída. Nenhuma das suas boas promessas ficou para trás. Quero que você entenda isso. Salmo 119, versículo 16, tá? Se você não pegar aqui, depois você assiste de novo, para você não perder o que o Espírito Santo está dizendo na sua vida agora. Nenhuma palavra cai por terra. Tudo que Deus decretou é para mim e para a tua vida. Por que que um acessa e outro não? Por que que algumas pessoas conseguem e outras não? Porque precisa viver os estatutos com alegria. Não é hoje você olhar os mandamentos e falar assim, eu vou fazer isso aqui, mas só porque a palavra diz, porque eu nem queria fazer. Vou fazer isso aqui, que a palavra está dizendo que se eu não fizer vai trazer maldição. Tá errado. Deus deixou em Salmos, alegrei, se alegre, porque tudo que Deus deixou é bom, não tem nada ruim. A única coisa ruim é a sua escolha errada, quando o diabo está te induzindo a fazer escolhas fora da palavra, tá? É isso aqui que você tem que entender. Tudo que Deus deixou é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Escolhas erradas te levam para caminhos errados. Escolhas erradas te levam para um labirinto que você fica recalculando a sua rota, não acha a saída e Deus está no mesmo lugar, no seu trono de glória, esperando você novamente se posicionar. Esperando você se posicionar. 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Porque todas quantas as promessas há de Deus e são nele. Todas as promessas vêm dele. Tudo que ele decretou está disponível. Está disponível. Só que você ainda não conseguiu acessar. Como você não conseguiu acessar, você está retendo essas bênçãos. É isso aqui que está acontecendo. Pastora, como que eu estou retendo as minhas bênçãos? Osés vai dizer, o meu povo está sofrendo, perecendo por falta de conhecimento. O meu povo se apartou das leis, o meu povo não vive os estatutos, o meu povo pede bênção, mas não está alinhado com a palavra. O meu povo entra no secreto e pede que o Senhor abençoe os filhos, que o Senhor abra a porta de emprego, que o Senhor me dê um ministério, que o Senhor me cure. Só que Deus lá de cima está olhando e está dizendo, mas o que você tem feito para eu cumprir essas promessas?
O que você tem feito? Ou nas adversidades, você é o primeiro a falar, o diabo me parou, o diabo me tocou. Para com isso, o diabo não tem poder para nada. O único poder que ele tem na tua vida é porque você alimentou ele. Você convidou ele para o Éden, você abriu as portas. Porque na hora que ele prepara um prato, eu recuso. Na hora que ele preparou o prato com discernimento espiritual, eu lembro ele da palavra. Eu lembro ele que eu tenho promessas. Eu lembro ele que eu sou filha amada. Eu lembro ele que tem miríades e miríades de anjos em volta de mim. Eu declaro no mundo espiritual. Só que o que está acontecendo hoje? Está dando muito poder para quem não tem poder para nada. Está dando poder demais para a criatura. Você está se esquecendo do Criador. Você está com medo do diabo. Devia ter medo era de Deus. Devia ter medo era do teu pai, olhando para a tua vida e falando assim, ó, por que tá se alimentando desse prato? Por que tá falando que a culpa é do diabo? Eu tô vendo que a culpa é tua. Eu tô vendo que é você que tá comendo da comida que não é para comer. Eu tô vendo que você tá convidando ele para dentro da tua casa. Como que eu convido? Quando eu saio das leis. Quando eu não vivo as leis. Quando eu transgrido. Quando eu decidi viver na iniquidade. Quando eu decidi viver na mentira, viver fofocando, viver na promiscuidade sexual, viver no padrão do mundo, esquecendo o padrão de Deus. É isso aqui que você está fazendo. Você está alimentando o diabo e falando que ele tem poder. Poder nenhum. Você está dando para ele. Você está dando para ele. Então, o diabo, ele está com muito crédito. O diabo, ele tá ó, o nível dele. Ele tá olhando e tá falando assim, nem preciso ter muito trabalho. Nem preciso ter muito trabalho. E eu quero vir como boca de Deus nessa manhã. Que você se lembre das promessas do Senhor. Porque o diabo não se esqueceu. O diabo não se esqueceu. Você leu Mateus 27. Todos os discípulos esqueceram. Todos os discípulos não lembraram que ele disse que ressuscitaria. Maria Madalena, na porta do sepulcro, vendo Jesus, não entende quem é ele, não lembra quem é ele. Por quê? A dor, a crise, a angústia, a mágoa, é uma venda nos seus olhos no mundo espiritual. Você esquece das promessas. Você não consegue ver que a promessa para você acessar, Deus fala, sobe no alto do monte, Moisés. Moisés, tira as sandálias que a terra que tu pisa é santa. Moisés, não fale comigo de qualquer jeito. Moisés, entenda, não é em meia hora de sarça que você me conhece, Moisés. É no caminhar, Moisés. Eu sou tanta coisa, Moisés, que eu não consigo te falar numa live. Eu não consigo em 21 dias de campanha. Eu não consigo, eu posso trazer a Bíblia em 21 dias. Você não sabe quem é Deus, porque Deus só se revela no caminho. Porque Deus, ele quer ter comunhão com a igreja, com os irmãos. Mas as pessoas querem conhecer Deus numa pregação. Querem conhecer Deus, às vezes, só num versículo. Tá errado. Tá errado. Quando Jesus aparece para Moisés na sarça, Moisés fica impactado. Mas Jesus está trazendo uma mensagem. Não fica impactado com esse tempinho de sarça. Eu não sou só isso. Eu sou coluna de fogo, eu sou maná do céu, eu sou roupa que não acaba, eu sou sapato que não cresce seu pé, que você continua usando. Eu sou tanta coisa, Moisés. Não vai me conhecer nesse caminho, Moisés, é muito curto. O que eu tenho para a tua vida é algo grande, Moisés. Senta comigo, Moisés, vem conversar comigo. Nas adversidades, nas crises, eu me apresento para você. Aí eu te mostro quem eu sou. Aí eu te mostro que você vai viver as promessas. Cada nível que Deus sobe na tua vida, é Ele se revelando. Se hoje você passou por uma cura de uma doença física, Ele está se revelando. Moisés, eu sou Jeová Rafá. Moisés, eu sou esse que cura. Se hoje você pede portas financeiras abertas, Jesus está dizendo, eu também sou esse. Só que você não quer ter testemunho, você não quer caminhar, você quer conhecer Deus numa live. Para com isso. Desperta tu que dormes. O meu povo sofre por falta de conhecimento. As promessas estão disponíveis. Está tudo disponível. Só que você está dando muito crédito pro diabo. Fala muito que ele tem poder. Ele não tem poder para nada. Nunca teve. Nunca teve. Para ele entrar no Éden, alguém tem que abrir a porta do Éden. Ele não podia entrar, ele estava no campo, lá de fora. Mas alguém deu poder para ele. Ele só entra na sua vida através de legalidade.
através de um prato que você comeu, que ele colocou na sua frente e você não teve força, e ele entra. E quando ele entra para destruir, porque a Bíblia diz que ele é ladrão, salteador, ele vem matar, roubar e destruir. Então não espere nada bom dele. Não espere nada bom dele. Ele não vai trazer nada de bom para sua vida. Você que precisa entender e lembrar ele das promessas. Na hora que vier uma adversidade, você precisa falar. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que as bênçãos perseguem o povo de Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 119 que eu me alegro nos nãos de Deus. Então eu tô aqui, Senhor, como um altar sacrifício vivo. Hoje eu sou Isaac. Hoje eu sou aquele que foi ofertado, porque se eu não tenho nada para dar para Deus, que eu dê a minha vida, que eu viva pela palavra, que a minha vida glorifique o nome dele aqui na terra, que eu possa ser um instrumento para edificar vidas, cumprindo, vivendo, pregando a palavra. É isso aqui que você tem que fazer. Glória a Deus. Abacuque 2:3 para encerrar. Contando os dias para vigília. Vigília nós vamos ter mais tempo. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Glória a Jesus. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Porque ainda para um tempo determinado. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, vai falar sobre a vinda do Messias. Vai falar sobre o Cordeiro vir buscar a igreja, o Apocalipse. Só que aqui, como ato profético, como a visão profética, está falando de um tempo determinado. E eu trago para a sua vida hoje. O tempo determinado do Senhor está chegando. O tempo determinado da palavra se cumprir não tardará. Basta você acessar. Basta você abrir a porta no mundo espiritual e entrar. Tem coisas que Deus vai dizer para você. Eu preciso que você tenha força no mundo espiritual. Eu preciso ver que você está disponível para viver as promessas. Para Deus abrir portas espirituais, Ele precisa ver que você tem estrutura. Estrutura. Tem pessoas que recebem a bênção e saem fora da presença do abençoador. Recebeu a bênção, sai fora da presença. Você perde uma porta de emprego, Deus abre. Depois você não tem mais tempo para Ele. Você perde uma porta de emprego, depois o emprego está tomando muito tempo. Deus não está nisso. No dia que Deus te dá um emprego, para você não ter tempo para Ele, esquece, não foi Ele que abriu a porta. Deus, Ele só abre uma porta de emprego para você entender que Ele sempre será a primícia. Ele sempre será quem tem que ser exaltado. O seu emprego só está com as portas abertas porque Ele permite. Ele permite. Então, quando você estiver no seu trabalho, glorifique o nome dele através da sua vida. Sai fora de fofoca, sai fora de roda. Sentou, verbaliza o que está enraizado em você. Eu só consigo conversar na palavra. Eu só tenho palavra para falar. Eu tenho isso aqui que é a chave para virar a tua história. Comece a declarar a palavra. Agora, se hoje você pediu a bênção, mas esqueceu do abençoador, que é a palavra, você ainda vai sofrer um pouquinho aqui na terra. Salvação está disponível. Libertação não. Libertação de 350 pessoas, eu digo sem medo de errar. 10 vai viver. 10 vai dizer assim, ó, pastora, acabou, rompi, virei a chave, consigo ser uma líder, consigo ter um ministério, as portas começaram a se abrir, as chaves virou, todas as portas estavam fechadas, a chave abriu, eu entrei e acessei. Mas nem todo mundo vai viver a libertação. Nem todo mundo vai ter entendimento, vai viver na frequência do diabo, vai viver aqui, ó, tá me limitando, fechou as portas, não fechou nada. Você que está atrasando as promessas do Senhor. Porque se você meditasse nesse livro de dia e de noite, as promessas já estariam se cumprindo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, amados. Passei do meu tempo. Agora eu vou chamar o Bispo Michel para trazer uma palavra poderosa do céu.
Assista novamente, eu creio que você vai pegar muitas chaves ainda que foi liberada dentro desta live, dentro desta campanha. Quero orar pela sua vida agora, apresentar a campanha em nome de Jesus. Estamos em unidade, a Bíblia diz que em unidade é muito mais fácil, nós conseguimos algo no mundo espiritual. Então eu quero orar agora pela sua vida e pela minha, apresentar essa campanha. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, diante do teu santo tribunal, eu venho me apresentar mais uma vez, Pai, como apóstola deste ministério, Pai, Liberty Global. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento mais um dia desta campanha, Pai. Eu apresento as nossas vidas, Pai, como sacrifício vivo nas cortes celestiais. Senhor, a tua palavra foi pregada e a tua palavra diz que as promessas do Senhor são os seus mandamentos, os seus estatutos. Senhor, então, mediante a tua palavra, eu declaro que os teus filhos, a tua igreja, começa a se movimentar, começa a viver essas promessas. Senhor, a tua palavra diz em Abacuque 2:3 que o tempo está próximo, que nada vai ficar para trás, que o Senhor tem um tempo determinado. Então, debaixo deste relógio profético do céu, nós estamos aqui declarando que estamos aguardando o noivo nos buscar, que estamos aqui, Pai, e a videira está enxertada em nós, Pai, que nós só verbalizamos tudo que está enraizado, Pai, que é a tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, em nome de Jesus, recolhe toda a palavra lançada, Pai, contra as nossas casas, contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra os nossos ministérios, Pai. Senhor, passa agora com a espada flamejante no mundo espiritual. Senhor, eu te peço que os anjos, Pai, estejam posicionados, guerreando a favor das nossas vidas. A tua palavra diz que no primeiro dia o Senhor ouviu a oração de Daniel. E no primeiro dia eu entendo, Pai, que o Senhor também já ouviu a oração da tua igreja, Pai, do teu povo. Nós estamos aqui, Pai, e não queremos sofrer porque nos falta conhecimento. Estamos disponíveis para acessar um nível de glória, Pai. Estamos disponíveis, Pai, para viver as tuas promessas e gerar um testemunho para glorificar o teu nome na terra. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos que as promessas não estão esquecidas. O diabo não esqueceu de nenhuma delas, mas nós, pelo cenário da dor, acabamos esquecendo. Mas eu declaro nesta manhã que a tua palavra foi pregada e ela caiu numa terra fértil. Essa semente vai germinar e vai gerar uma árvore que dá frutos e não folhas. Vai gerar uma árvore, Pai, que faz sombra para a vida de outros irmãos, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, estarmos alinhados com a tua palavra. Coloca a nossa régua, Pai, diante do teu trono e que eu possa me medir e melhorar cada dia mais. E que os teus filhos também possam se medir, Pai, diante do teu trono e pedir para que o Senhor, Pai, se revele a eles aonde precisa mudar. Senhor, eu abençoo cada um que está comigo nesta live com a certeza de que o Senhor já decretou a nossa vitória, Pai, porque a tua palavra diz em Salmos 119 que o Senhor já decretou a nossa bênção nas cortes celestiais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você concorda com essa oração, amados, diga amém em nome de Jesus. Chamar o Bispo Michel para a gente ir até o meio-dia aqui, trazer uma palavra do céu para a sua vida. Receba o servo do Senhor, o amigo do Senhor. Tenho certeza que Deus deu uma palavra poderosa para ele trazer para a igreja nessa manhã. Esperar o Bispo Michel me dar um oi. Glória a Jesus. Elisa, tá vendo o pastor Michel, o bispo Michel? Glória a Jesus. Shalom, irmãos. Bom dia, graça e paz, amém. Ótimo domingo, abençoado na vida de cada um. Domingo de família, amém. Glória a Deus. Palavra poderosa da apóstola, amém. Glória a Deus. Campanha maravilhosa, irmãos.
décimo quarto dias. A espada tem cortado muito aqui na minha casa, amém? Glória a Deus. Eu escolhi estar nesse ministério, amém? Um dia eu falei para a apóstola, né? Gostaria de estar aqui debaixo dessa cobertura espiritual, porque eu vi aqui vi Deus aqui na apóstola, vi Deus nesse ministério e falei, eu tenho que ficar debaixo dessa cobertura, mulheres de oração, mulheres que buscam, amém? Quem não quer estar, irmãos, com uma cobertura espiritual que está sempre nas madrugadas, os cultos são sempre avivados, amém? Nós aqui somos um povo que falamos a mesma língua. Nós somos um povo que lidamos com libertação. Então, aqui nós se entendemos. Aqui nenhum ministério sufoca o outro, porque nós estamos na mesma sintonia. E é maravilhoso estar aqui com vocês, amém? Neste dia chamado hoje. Glórias eu dou. E eu sou bispo hoje, porque aqui nesse ministério que desceu o óleo na minha vida, amém? Por muitos anos eu fui pastor, amém? E ficando debaixo desse ministério foi uma surpresa ser ungido a episcopado aqui, né? Então, recebi essa unção, o Espírito Santo falou através da apóstola, né? Para minha vida que Deus iria derramar isso em mim. Saí de Curitiba, fui para Cubatão, receber a minha porção, amém? E hoje essa porção não é para diminuir ninguém, é para acrescentar o reino, amém? Mostrar para as legalidades, autoridades espirituais, que hoje eu tenho uma patente maior para lidar com o espiritual, amém? Eu estou aqui representando meus irmãos em Cristo, amém? Nós temos um grupo no WhatsApp aqui desse ministério, né? Ficamos às madrugadas orando, temos nossa célula também no sábado. Então aqui a gente vai ver mais mulheres, né? Elas estão assim arrebentando. Nós assim somos os homens que estão nesse ministério assim, ó, não tem como se avivar, irmãos, porque nós estamos debaixo de um manto de oração assim que é tremendo, tremendo. As coisas na sua casa, no seu dia a dia, elas mudam porque o seu nome está em oração, o seu nome está nas madrugadas, o seu nome está nas células, amém? Então eu creio que muitos sacerdotes ainda vão se levantar, amém? E eu tive um pouco mais de uma semana para meditar numa palavra, trazer uma analogia dessa palavra para vocês, amém? Então eu já sabia que esse dia chamado hoje aqui, eu iria trazer essa ministração para o coração dos meus irmãos aqui, amém? Vamos abrir a palavra em Lucas 30 ao 37. Amor, abaixa aí um pouco, teu. Minha esposa ali é obreira aqui do Ministério Liberty Global, ela está debaixo da cobertura da missionária Daniela, amém? Glória a Deus. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor, estamos sendo ativados a cada dia mais, e eu só tenho a agradecer, amém? Vamos lá na palavra do Senhor para esta manhã. Lucas 10, 30. Lucas capítulo 10, versículo de número 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita. Chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia.
para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada para este dia. Amém? Eu vou pegar aqui o meu esboço que eu fiz, né? Eu tive tempo para, graças a Deus, para entender esses mistérios, né? E trazer aqui para os irmãos nesta manhã. Glória a Deus. Deus quer fazer uma pergunta que vai mexer com nós agora nos próximos minutos. Onde está o altar que Deus quer usar na minha e na sua vida? Porque a gente acha que o altar é estar aqui, né? É púlpito, é microfone, é domingo de manhã. Ele disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, né? Lucas ali no capítulo 10, versículo 30 vai falar sobre isso. Preste atenção nisso. Jerusalém é lugar de adoração. Jericó é lugar amaldiçoado. Este homem saiu do culto e foi para o mundo. E no meio do caminho ele foi roubado, ferido, deixado nu e meio morto. Irmão, irmã, quantos sacerdotes eu conheço assim? Quantos sacerdotes você conhece assim? Roubados pelo diabo, feridos pela vida, nus de unção, meio mortos por dentro. Sabe o pior? Passaram 2 líderes por ele, um sacerdote e um levita. E os 2 passaram de longe. Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com o altar do templo, mas esqueceram o altar da estrada. Nessa campanha aqui, Levanta os Sacerdotes, Deus me trouxe aqui para te dizer: o altar que vai levantar essa geração não está só dentro de 4 paredes. O altar que Deus quer está na beira do caminho, onde tem gente sangrando. E Jesus vai te mostrar, através do bom samaritano, qual é o código do sacerdote que Deus quer levantar na última hora. Não é o de cargo, não é o de título, é o de compaixão. É o que para, é o que cura, é o que paga o preço. Se você está ferido, Deus te vê na estrada. Se você está aqui inteiro, Deus quer te usar para curar quem está na estrada. Nessa campanha aqui, Levanta os Sacerdotes, Deus não está chamando gente perfeita para o altar. Ele está chamando gente para a estrada. Porque na última hora, o altar que Deus mais quer está na beira do caminho. O que adianta dizer que tem fé se não tem obras? Tiago 2,14. O homem que caiu na estrada, lá no versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. O que ninguém prega. Jerusalém é o lugar de adoração. Jericó é um lugar amaldiçoado, vai estar em Josué 6,26. Ele saiu do culto e foi para o mundo. O assalto veio no meio do caminho. Para o sacerdote aqui hoje, o inimigo não te assalta no templo, te assalta quando você sai do propósito. Tem muito sacerdote aqui ferido, roubado, nu e meio morto. Deus vê você na estrada. Os que passaram de longe lá, no versículo 31 e 32, o sacerdote e o levita, eles viram e passaram de longe. O sacerdote, ele tinha cargo, o levita, ele tinha função, mas nenhum tinha compaixão. Se eu tocar nele, eu fico impuro e não posso ministrar. Isso é problema dele. Deus está cansado de sacerdote de cargo. Ele quer sacerdote de compaixão. É melhor a gente sujar a veste curando do que ficar limpo passando de longe. Vamos falar um pouco do samaritano, o samaritano e o sacerdote rejeitado ali no versículo 33 e 35. Mas um samaritano teve compaixão. O samaritano rejeitado, judeu, não falava com o samaritano. João 4,9 vai falar sobre isso. Deus usa quem a igreja rejeita para curar quem a igreja machucou. O samaritano fez 5 coisas. Viu, não passou de longe. Teve compaixão, o coração mexeu. Versículo 33. Aproximou, virou as costas para o preconceito. Curou, vinho, sangue de Jesus, azeite, Espírito Santo. No versículo 34. Pagou, o que gastares a mais eu pagarei. Versículo 35 deste capítulo. Sacerdote da última hora paga o preço, não joga o problema para os outros.
Jesus termina perguntando: qual destes três foi o próximo? Versículo 36. Jesus não pergunta quem é o sacerdote. Jesus pergunta quem foi o próximo. O mundo não precisa de mais sacerdote de púlpito, precisa de sacerdote de estrada, com vinho e azeite na mão. Que o Senhor levante teus sacerdotes nessa manhã. Tira a gente do púlpito e coloca na estrada da compaixão. Dá óleo, dá recurso, em nome de Jesus. Coisas que matam a compaixão do sacerdote. A pressa. Eu estou atrasado para o culto. O preconceito. Ele que se vire, caiu, ele que caiu aí. A religiosidade. Se eu tocar, eu fico impuro. Glória a Deus. Deus não está levantando gente com olho clínico. Ele está levantando gente com o coração quebrantado. Porque onde o seu coração chora, é ali que está o seu altar. Glória a Deus. Sacerdote que suja a mão. Versículo 34. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. O sacerdote e o levita pensaram. Se eu chegar perto, eu fico impuro. O samaritano pensou, se eu não chegar perto, ele morre. Sacerdote de púlpito tem medo de se sujar. Sacerdote de estrada tem medo de ver o outro morrer. O que é vinho e o azeite? O vinho é o sangue de Jesus. É para limpar a ferida, dói, mas cura. O azeite é o Espírito Santo, é para cicatrizar, traz refrigério, amém? Irmão, curar dói. Vai ter gente que vai te cuspir depois que você limpar a ferida dela. Vai ter gente ingrata, mas sacerdote não cura para receber obrigado. Sacerdote cura porque já foi curado na cruz. Quem é o ferido na estrada da sua casa, do seu trabalho, da sua igreja? Para de passar de longe e começa a atar a ferida. Sacerdote que paga o preço. Versículo 35. No dia seguinte tirou 2 denários. Deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, e o que gastares a mais eu pagarei. O samaritano não orou e foi embora. Ele não deu conselho e vazou. Ele tirou do bolso, tirou do tempo, assumiu a responsabilidade. O sacerdote de cargo diz, vou orar por você. O sacerdote de compaixão diz, me manda o Pix, o endereço, conta comigo. 2 denários, 2 dias de trabalho. Ele pagou adiantado e disse, o que gastar a mais eu pago. Glória a Deus. Levanta os sacerdotes. Não é campanha para a gente ficar bonito na foto. É para a gente ficar, muitas das vezes, pobre no bolso, para ver o outro rico de cura. É para gastar sola de sapato, madrugada, dinheiro. É para ver gente de pé. Jesus está perguntando hoje quem vai pagar o preço pelo ferido. Glória a Deus. Deus não está perguntando hoje quem tem cargo na igreja, quem tem título de obreiro, quem canta bonito. Deus está perguntando quem vai ser o próximo. O próximo a parar, o próximo a curar, o próximo a pagar o preço. Glória a Deus. Nessa campanha Levanta o Sacerdote, o Espírito Santo estava vasculhando aqui essa live. Glória a Deus. Do ferido na estrada. Talvez você entrou aqui hoje roubado, ferido, nu e meio morto. O diabo te assaltou na saída de Jerusalém. Deus manda eu te dizer. Eu vi você e não passei de longe. E hoje estou mandando um samaritano para cuidar de você. Não desiste, o vinho e o azeite está chegando. O sacerdote e o levita. Você tem cargo aqui, você tem função, mas está passando de longe, com medo de se sujar, com medo de gastar tempo. Deus manda te dizer também, tira a veste religiosa e veste o coração de compaixão. O altar de Deus hoje é na estrada. Para o samaritano que está aqui hoje, Deus está te levantando nesta manhã, rejeitado, mas cheio de compaixão, ferido, mas com vinho e azeite na mão. Deus manda te dizer também, é você que eu vou usar para curar essa geração. Glória a Deus. Tem mulher aqui que está cansada de carregar a casa, a igreja, o marido, sozinha. Tem sacerdote dormindo, ferido na estrada. E ela não sabe mais o que fazer. Também Deus manda te dizer, não desista, o samaritano está vindo. Deus vê a estrada que você está carregando sozinha. Glória a Deus. Mulher, você não foi chamada para ser mãe, esposa, intercessora e sacerdote da casa ao mesmo tempo. Mas quando o sacerdote dorme, alguém precisa ficar na brecha. Ezequiel 22:30. Sabe por que o samaritano passou naquela estrada?
porque Deus já tinha visto o homem caído antes dele. Deus já viu seu marido caído. Deus já viu sua casa ferida. Deus já viu tudo que você tem passado. E ele não vai passar de longe. O samaritano não desqualifica o sacerdote. Ele levanta. Preste atenção nisso. O samaritano não chegou falando, cadê o sacerdote? Cadê o levita? Ele chegou curando. Deus vai mandar um samaritano na vida do seu sacerdote. Pode ser um pastor, um irmão, uma palavra, uma crise. Deus vai usar alguém improvável para despejar vinho e azeite nele. Amém? O vinho vai limpar a ferida do orgulho, da frieza, do cansaço. O azeite vai trazer o Espírito Santo de volta para o altar da casa de vocês. Glória a Deus. Mulher, para de tentar ressuscitar sozinho quem Deus pode levantar. Ora, interceda, mas deixa o samaritano trabalhar. O seu papel agora é de hospedeira, não de médica. O samaritano levou o ferido para a hospedeira e disse, cuida dele. Está no versículo 35. Ele não pediu para a hospedeira operar, pediu para ela cuidar enquanto ele ia trabalhar. O papel da mulher agora, não acusar. O sacerdote e o levita, eles acusaram com silêncio. Cuidar, guarda a casa com fé, guarda na oração, crê, porque quem pagou os 2 denários foi o samaritano, não foi você. Deus vai prover, Deus vai pagar, Deus vai restaurar, amém? Eu vou fazer uma oração rápida aqui, em nome de Jesus. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Se você está aqui nessa live, carregando uma casa, um casamento, um ministério sozinha, essa oração é para você. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na brecha por cada mulher que está aqui. Senhor, Tu conheces as lágrimas que ninguém vê. Tu conheces as madrugadas em oração. Tu conheces o cansaço de ser mãe, esposa, intercessora e às vezes até sacerdote da própria casa. Pai, eu apresento a Ti o sacerdote que está dormindo. Se ele está ferido na estrada, Senhor, manda o samaritano. Se ele está frio, despeja o vinho. Se ele está seco, derrama o azeite. Deus tira dessa mulher o peso de tentar ressuscitar sozinha. Dá a ela descanso, dá a ela fé. Faz dela uma hospedeira e não uma médica. Porque quem cura é o Senhor, quem levanta é o Senhor. Pai, eu profetizo sobre cada casa aqui representada. O que o diabo tentou roubar, matar e destruir, o samaritano vai restaurar em dobro. Que o Espírito Santo visite esta casa hoje, que volte a paz, que volte o diálogo, que volte o fogo no altar. E eu declaro, o sacerdote vai levantar, porque a oração de uma mulher justa pode muito ter seus efeitos. Tiago 5,16. Em nome de Jesus, eu amarro todo o espírito de desânimo, de traição, de frieza espiritual. Eu libero sobre esta casa, sobre esta mulher, força, esperança e vitória. Senhor, confirma com sinais, confirma com restauração, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa casa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus. Essa campanha ela não ficará em vão. Ela tem fruto, vai acontecer, tem que acontecer. Nós estamos de joelho e nenhum principado vai aguentar o que está subindo. Não adianta ele tentar segurar o que Deus vai mandar, amém? Nós temos uma miríade de anjos a nosso favor. E se precisar descer arcanjos, Deus vai mandar os arcanjos. E esses principados não aguentarão. Eles nunca aguentaram e nunca vão aguentar. Fique firme, fique posicionado, amém? Não aparte nem para a esquerda nem para a direita. O foco é Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um aqui que está nessa live. Em nome de Jesus, amém. Amém. Palavra poderosa que nosso bispo trouxe para despertar mais uma vez, né? E trazer uma palavra de conforto também, né? Porque, como o senhor falou, nós estamos cansadas, né? Isso cansa mesmo. Ser esposa, ser mãe, ser filha, ser amiga, ser o sacerdote, cansa muito, né? Mas a nossa força está na alegria, né? De viver a palavra do Senhor. E só para complementar o que o senhor falou do samaritano, né? Eu quero também falar sobre a mulher de Samaria, né? Onde Jesus ele disse, é necessário passar por Samaria. Os discípulos não queriam que ele passasse ali pela religiosidade, né? Não podia se passar em Samaria, era um povo contaminado,
né, aos olhos dos judeus. Era um povo que não merecia perdão. É isso aqui que os judeus falavam. Não, deixa ela é a escórnia da sociedade. E aí Jesus, que ele é totalmente diferente, né, de nós que somos pecadores, ele olha e fala assim: é necessário eu passar por lá. E que nós possamos olhar como os olhos de Jesus. É necessário Jesus passar por alguns lugares. É necessário que eu e você tiramos essa roupa, essa veste que chama religiosidade e pisarmos em lugares, muitas vezes, que tem pessoas que não vai pela religiosidade, mas não tem amor às almas. Mas Jesus disse: eu preciso passar ali em Samaria. E aí você vai ver que ali aquela mulher, ela vai falar para ele, ele pede água para ela questiona ele, né, que é um judeu, ela se sente menor, diminuída, né? Você é um judeu, vai pedir água para mim? Ela fica num confronto ali interno, sem entender. Aí ela fala, né, que ela ali está no poço, que é de Jacó, o poço ali, né, que ela pode ir ali adorar o Senhor. Aí você vê que Jesus, ele dá uma confrontada nela, ele fala assim: realmente, no monte você não vai. Aqui eu não recebo. Em Jerusalém você não entra. E nesse monte eu não recebo. Então ficou complicado para você. Ele fala assim: agora pegou para você. Em Jerusalém você não pode entrar. Samaritano não entra em Jerusalém. E nesse poço, que é de Jacó, eu também não recebo. Eu não recebo essa adoração. Aí você vê que a mulher fala assim no 25: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí no 26, Jesus diz assim: ó, eu sou, eu que falo contigo. Jesus se alegrou da resposta daquela mulher, a fé que aquela mulher teve. Quando ele confronta ela, porque primeiro ele toca na ferida. Não tem como ele curar uma pessoa sem tocar na ferida. Ele toca na ferida. Você não pode entrar em Jerusalém e aqui eu também não recebo. Meu pai não recebe essa adoração. Agora pegou para você. Aonde que você vai ofertar? Aí Jesus fala: tá chegando o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não precisa mais de templo nem de monte. Aonde você se prostrar, clamar pelo meu nome, eu vou receber a tua oração. E o que me chama a atenção é o alegrar de Jesus. Quando aquela mulher diz assim: eu bem sei que Cristo vem e que o Messias vai mudar toda essa história. Aí ele fala assim, o versículo mostra que ele se alegra. Ele fala: eu sou. Ó, ela tá conversando com ele, pastor. Eu consigo ver no espiritual. Ela tá conversando, falando: eu sei. O Messias vai vir. Ele vai tirar a gente dessa roubada que a gente está aqui preso. Aí ele fala assim: ei, eu sou. Ele se alegrou da fé. Mulher, sou eu, você está falando comigo. Quantos de nós hoje estamos alegrando o coração de Deus nessa manhã? Quantos de nós somos essa samaritana que olha e fala assim: Senhor, eu consegui tirar um sorriso. Jesus se alegra. Eu vejo Jesus feliz. Quando aquela mulher fala assim: eu sei que ele vem, fala assim: eu me alegrei, era isso que eu queria, acabou seus problemas, cheguei na tua casa, cheguei na tua vida, acabou os problemas, não me deixa só passar, me deixa permanecer, que eu possa hoje, em nome de Jesus, ser um altar dentro da tua casa, que você glorificando meu nome, através das escrituras, vivendo com posicionamento, eu já me alegrei. Então, quando eu olho o versículo 26, eu até coloquei aqui, ó. Eu grifo e coloco: Jesus alegre. Eu consigo imaginar o espiritual Jesus se alegrando dessa campanha, se alegrando de cada servo do Senhor que se disponibilizou de vir aqui trazer uma palavra, cada pessoa que está nessa campanha, mesmo em meio às crises, meio mesmo aos ataques que vêm sim certas, né? Mas nós estamos aqui e dizemos: não vamos retroceder. E eu sou igual essa mulher, eu sei que o meu noivo vem me buscar. Naquele tempo ela está dizendo: o Messias vem. E as coisas vão mudar para a gente, vai ficar favorável. Mas hoje você está aqui dizendo como essa mulher: eu estou esperando o noivo. Se o sacerdote não despertar, eu sei que o meu noivo vem me buscar. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que só de você verbalizar essa palavra, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Emanuel, o El Roi, ele se alegra. Porque eu consigo contemplar o sorriso de Deus nesta manhã, olhando para nós que estamos aqui posicionados. Então, quero agradecer
Bispo Michel, por ter vindo trazer a palavra. Hoje seria o culto dos membros, mas como no domingo a gente está nessa campanha, então nós viemos aqui às 11 horas trazer essa palavra para o seu coração, que você possa ter se enchido, ter virado mais chaves nessa manhã. Amanhã estaremos aqui novamente. Sábado a gente fecha com a vigília, vai ser um tempo poderoso, os irmãos todos em comunhão, só palavra, palavra, oração, é isso que vai movimentar a Merkavá do Senhor a favor das nossas vidas. O trono de Deus, ele é móvel e ele se move quando a unidade está ali, de mãos dadas, né, um ao outro, orando pelo mesmo propósito, e o propósito não é você levantar o seu sacerdote, é você amar vidas, e todas as vidas são preciosas para o Senhor. Então, encerro aqui, agradeço meu amigo. O senhor quer falar alguma coisa pro pessoal? Só Tem tenho a um povo da agradecer. nossa célula aqui dos homens que eu tava vendo aqui. Amém, Jesus. Só tenho a agradecer a Deus por ter me trazido até aqui, amém. Nunca desisti. 16 anos convertido, amém. Para a honra e glória do Senhor. Cheguei aqui, a maior parte, né, da minha caminhada foi chorando, né? Porque a gente passa por lugares e lugares e lugares, e muitos deles a gente tem que sacudir o pó da sandália mesmo, mas hoje eu me sinto acolhido aqui, amém? Pretendo ficar, pretendo ajudar aqui, amém? Ajudar em oração, ajudar na célula de homens, ajudar os irmãos, os homens que se achegam a nós. Nós estamos numa corrente de fé, nós estamos de mão dada, amém? Glória a Deus. Sei que muitos homens vão querer se achegar agora, muitos sacerdotes vão se levantar, mas nós estamos debaixo da cobertura da apóstola. Converse com as líderes, converse com a apóstola, e vocês serão encaminhados para a nossa célula, amém? E vocês serão bem-vindos. Aqui você vai trazer o seu chimarrão, o seu café, e teremos um momento de comunhão juntos, amém? Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amados, fica com Deus, que a presença doce do nosso amigo Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor chegou à sua frente, porque o general de guerra, ele está à nossa frente com miríades e miríades de anjos. Não retroceda, lembra o diabo quem ele é, que ele é um derrotado, e lembre-se sempre das promessas que o Senhor já decretou para a sua vida. Abençoo todos que esteve comigo nesta live, com a certeza, mais uma vez, de que o meu Pai, o teu Pai, ele já nos abençoou e liberou todas as bênçãos do mundo espiritual. Amém? Beijo, meus queridos. Amo vocês em Cristo Jesus. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Beijo na obreira Jane. Amo a vida dela também.